Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu e o Pedrinho Chaves, nessa tarde outonal maravilhosa, no Clube Nacional aqui no Pacaembu. Como sempre, nossa casa de preferência. Este é o programa Dois Neurônios Incomodam e que vão continuar incomodando, se Deus quiser, por muito tempo. Até que as coisas melhorem. É o número 203, ou, se você preferir, a Confraria do Condor, número 25. Ao começo dos trabalhos, Pedrinho, certo. Tenha a honra de abrir esse programa, porque você me falou de um outro influencer aí na área de política que você gosta. Eu há um ano, mais ou menos, comecei a assistir os programas diários do Kim Paim, que mora na Austrália, mas só fala de assuntos brasileiros e de política, e com grande propriedade. Ele é moço, ele não deve ter nem 35 anos, e tem uma cultura e uma memória invejáveis. E está fazendo um trabalho de documentação histórica desse terceiro mandato do cachaceiro, para que no futuro ninguém alegue desconhecimento dos fatos. Mais ou menos como o general Videla, que na prisão chamou um jornalista brilhante, Seferino Reato, para dizer a sua versão de tudo que aconteceu na Argentina. E perguntaram, mas por quê? Ele falou assim, para deixar constância. É isso que o Kim Paim está fazendo, a quem eu elogio e cumprimento. Muito bem, Pedrinho. Voltando a terras tropicais, Exatamente. Aqui, terras tupiniquins. Exatamente. Aí, para seu comentário, cada dia é um flash, né? Cada dia nós temos assim, uma notícia mais estonteante, mais maravilhosa. O Carniça está cogitando um ministério para o Boulos. Tá certo. Não é uma maravilha isso? É o Ministério do Boulos Fofos. É o Ministério... Eu não vou nem dizer porque, em respeito à nossa distinta e excelente audiência. Exatamente. Este é um filho daquilo e, olha, juramentado. A cada dia que passa, a coisa fica pior. Sabe o que eu lembro? De um desenho muito antigo. Quem está nos vendo talvez tenha visto alguém mais ou menos da nossa idade, do Pica-Pau. Era o seguinte... O Pica-Pau enchia o saco de uma foca lá. Ele picava a cabeça da foca, que era meio careca, né? Então, tem uma hora que a foca, no desenho animado, está regendo uma orquestra. E o Pica-Pau senta na batuta. Aí senta na batuta e a foca faz assim, chacoalha a batuta. Para tentar derrubá-lo. Quando ela chacoalha, aparecem 2 Pica-Pau. Ela chacoalha de novo, 3 Pica-Pau. Ela chacoalha de novo, 4, 5... Parece o Brasil. A cada dia tem um Pica-Pau novo enchendo o nosso saco. Exatamente. É brincadeira, Pedrinho. Tá certo. O Boulos, cara. Exatamente. Porra. Carniça, tu tá exagerando, cara. Porra. Bom, e aí, Pedrinho, mudando um pouquinho de assunto, mas sempre a lesma lerda, né? Quer dizer, aqui não dá para mudar. Não dá. O cardápio é único. Aqui... A gente vai mudando o molho da merda, só, porque o prato, a pièce de resistência é sempre a mesma. Aqui tem aquele chefe de cozinha, né? O Olivier Anquet, que agora abriu um restaurante onde era o Esther, você deve conhecer. Sei. Onde era o Esther, ele abriu um restaurante que chama Entrecô. Você chega lá, o que eu posso comer? Entrecô. Mas tem alguma variedade? Não, é entrecô. Só tem entrecô. Exatamente. Eu acho que tem 2 molhos no entrecô, diferente, e é entrecô. Então aqui no Brasil é o seguinte, qu'est-ce que vous voulez? Merde. Mas tem outra coisa? Tem. Merde. Plus merde. Então é isso. Merda Bernays. Merda Bernays. Merda brésilienne. A brésilienne. Exato. Aqui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Merde. É isso. Então é isso. Bom, aí a próxima. Dentro dessa toada. Aquele carinha de IBGE, não lembro o nome. É o Pokémon. O Pokémon. O Pokémon. Agora ele está se vangloriando daquela... Você sabe o que eu acho incrível, Pedrinho? Você leu um livro meu chamado Histórias Flutuantes. Li e adorei, e você teve a gentileza de pedir que eu fizesse a orelha. É verdade, você fez a orelha. Exatamente. Então, você leu. Aí é o seguinte, Pedrinho,
Naquele livro, em algum momento, no começo do livro, quando eu começo a explicar o que vai acontecer, eu falo dessa sensação, dessa coisa de cachorro vira-lata que tem o latino-americano. E eu faço um comentário dizendo assim, a gente no mapa está no lado de baixo, mas como no universo não tem em cima e embaixo, né? Se a gente virasse o mapa ao contrário, a gente estaria em cima. Mas isso não mudaria de modo nenhum o nosso complexo de vira-lata. Tá certo, tá certo. Esse cara conseguiu, ele fez um mapa de ponta cabeça. Quer dizer, eu acho que ele leu meu livro, Pedrinho. Eu fiquei pensando, exatamente. Será que fui eu que causei essa porcaria? O cara ele leu meu livro e disse, pô, ó que puta ideia, vou fazer o mapa. E agora ele tá saltitante, porque ele diz assim, está sendo extremamente procurado o mapa. Exatamente. Agora, tu imagina quem está procurando o mapa. Deve ser terraplanista, os caras que não acreditam que o homem chegou na Lua. Exatamente. É esse tipo de gente. Exatamente, mas tem um público. Tem público. Será que ele tem haters também ou só elogios? Não, ele só tem elogios, porque os haters são tudo da turma dele. Então certo. Lá não tem haters. Lá é o seguinte, tem um carinha, eu não lembro o nome, no próximo programa eu vou tratar de trazer o nome dele. Tem um cara que está fazendo uns vídeos e pondo na internet, que ele está tendo o peito de ir e peitar as universidades e dizer, essa universidade é pública, você não pode ficar botando faixa contra isso, contra aquilo. Eu vi ele arrancando. O cara é corajoso. Exatamente. E aí tem loucas que vêm agredir o cara. O cara tem que abrir... Olha... Você tem que ir na delegacia, dar o nome dessas vagabundas, entendeu? E processá-las, porque ninguém pode, não tem o direito de agredir. Essa gente é como cachorro louco, eles não têm ideia. Exatamente. São tudo um bando de maconheiro, sabe? E é isso, e o cara tá delatando e tem que delatar. Vamos acabar com essa zona, vamos acabar com essa zona. Como aquele companheiro do cachaceiro que estava estudando metalurgia, e chegou no ponto da delação de metais. O delatamento. O delatamento. Delatamento de metais. Exatamente. Então, vai acusar os metais de quê, Pedrinho? O mercúrio ele vai dizer que é um mole, é um frouxo. É um frouxo. O mercúrio exatamente. É um frouxo. Sem dúvida, o mercúrio. E o aço, vamos dilatar de quê? É o mestre Picasso. O mestre Picasso. Exatamente. Não confundir com o mestre de obra. Não, né? exatamente. Muito isso bem. aí. Perfeito. E o ferro é aquele que leva na boneca. Ferro na boneca. Exatamente. Bom, é a delação dos metais. Aí, não. Olha, a loucura é tanta que eu vi na Globo um cara dizendo o Putin é líder da esquerda. Ó, ele elogiando o Lula, porque o Lula foi sentar com aquele bando de africano e aqueles ditadores lá daquele... Foi sentar lá do outro lado, porque ele não foi colocado lá. Ele foi sentar lá porque ele se recusou a sentar perto do Putin, que é um ditador de extrema direita. Pedrinho... É isso aí. A loucura é geral, cara. Exatamente. Vai faltar camisa de força. Exatamente. Agora, o que eu acho mais interessante é que homens brilhantes que eu conheço, inteligentes, que não têm noção de política internacional, muito menos geopolítica, que acham que o Putin é inimigo do Brasil. Não é. O Putin é o maior aliado do Brasil. Já mostrou isso quando, durante a pandemia, nós corríamos o risco de perder uma safra por falta de potássio. Bolsonaro foi lá, pediu a ele mandou imediatamente 2 navios com potássio, salvou a safra naquele momento crítico. Isso que a gente não precisaria usar isso, porque a gente tem potássio pra cacete lá perto da foz do Amazonas, e a tartaruga louca não deixa porque explorar. O passarinho do fiofó roxo vai perder o seu habitat natural. Então, eu acho que eu não contei, mas vou contar de novo. Conte. Eu tinha, porque ele já faleceu, um amigo queridíssimo, um dos maiores advogados que eu conheci na minha vida, que um dia guiando o automóvel prudentemente, com cinto de segurança e a 30 por hora, teve um desmaio, perdeu o controle do automóvel que bateu numa árvore. Ele não se feriu, não feriu ninguém, graças a Deus, que estivesse passando naquela hora. Quando ele recebe
o oficial de justiça que estava sendo processado por crime ambiental porque bateu na árvore. Atropelou a árvore. Exatamente. Mas imagina. Ó, eu vou aproveitar o gancho. É o seguinte, eu tenho um sítio e tinha no terrenal lá do sítio uma plantação de eucalipto que está lá há anos. Os eucaliptos cresceram tanto que estão na altura de um prédio de, sei lá, 13, 14 andares. Venta muito, estou em cima de uma montanha. O risco desses eucaliptos caírem sobre minha casa, sobre a casa onde eu tenho minha biblioteca, sobre a casa do caseiro, poder matar uma pessoa era muito grande, porque há uns anos atrás caiu uma árvore ali e o meu vizinho de cima, a árvore caiu em cima da casa e do carro, ele tinha um Fiat 147 que virou um pastel, para vocês terem uma ideia. Então o perigo era grande. Eu pedi autorização ao meu vizinho lá para cortar as árvores, autorização que foi dada. Eu cortei as árvores e, para minha surpresa, o vizinho veio me falar o seguinte, que o meio ambiental, e eucalipto, não mexi em nenhuma árvore original da fauna da Mata Atlântica. Fauna da flora. Da flora. Fauna não, fauna é animal, é da flora. Animal é o fiscal que foi lá. Não fala isso do fiscal. Mas o fiscal tem seus objetivos, não sei quais são. Mas foram lá, a coisa está em andamento, não sei o que está acontecendo, mas eu fui citado, depois me disseram que não precisava ir, porque uma advogada já tinha resolvido, advogado do meu vizinho. Então, eu estou aqui na espera para ver qual é a próxima encheção de saco, porque eu cortei eucalipto. Ninguém come uma pizza na cidade de São Paulo que não tenha sido feita num forno onde o forno foi acendido com lenha de eucalipto, que é uma árvore que é plantada para uso comercial. Então, e é original da Austrália, se eu não me engano. Sei lá de onde é que é. Só sei que essa árvore não é original da Mata Atlântica. Então, o dono do terreno que me deu a permissão, teoricamente, é dono da árvore. Eu fui lá, cortei as árvores e espero não ter problema. Vamos esperar para ver. Porque erguer as patas para cima. Erguer as quatro patas para o ar e rezar. Porque o teu amigo, por exemplo, atropelou a árvore. Agora, se a árvore cair em cima do meu caseiro ou de mim quando eu estou lá no fim de semana, não tem problema. Se eu morrer, não tem problema. A árvore não tem culpa, a árvore não pensa. Agora, eu mando cortar a árvore porque tem um risco de vida, aí eu sou culpado. Aí eu sou culpado. Coitadinha da árvore. Tá, é isso. Não, você sabe o que tem por trás disso, né, Pedrinho? Não precisa falar. Eu sei, não precisa falar. É como diz um amigo meu. Eu acho que sei, mas eu não tenho achado muito, porque o último que achou, até hoje não acharam ele. É exatamente. É engraçado, né? Porque depois dessa história da Globo, de dizer que o Carniça foi sentar com os tiranos que matam gay, que fazem a barbaridade toda, foi sentar lá, porque do lado do Putin, o Putin era um ditador de extrema-direita. Exatamente. Depois disso, qualquer coisa vale. Mas daí aí tem a história do Barroso. O Barroso não trabalha na Globo, gozado, né? O Boca de Veludo falou, e já falou faz tempo, eu lembro de ter ouvido ele falar isso perfeitamente. Faz tempo, mas não muito. Tempo tipo meses. Que ele declarou que o Chávez era um ditador de direita. Hugo Chávez, da Venezuela, e que o Maduro era a mesma coisa, filhote do Chávez. Que lá é uma ditadura de direita, apoiadora do Bolsonaro. Agora, engraçado que essa ditadura de direita, apoiadora do Bolsonaro, está usando nota fiscal brasileira para vender petróleo para a China. Sabia disso? Fantasiado de betume. Fantasiado de betume. Que eles arrumam a papelada para fugir do embargo americano às exportações de petróleo venezuelano. Agora, com a anuência de quem? Porque para você ter uma nota brasileira no transporte, tem brasileiro levando algum. Exatamente. A anuência de quem? Você vê as digitais. Aliás, só 9 digitais do autor do crime. Exatamente. Só 9 digitais. Exatamente. É o suficiente para identificar, né? Claro. A faute de mieux, on couche avec sa femme. Exatamente. Vamos traduzir isso, Pedro? É tão bom. Ó, a falta de outra coisa, de coisa melhor,
vamos transar com a própria mulher. Tá? Exatamente. É isso. Tem que porque às vezes o pessoal não sabe, fica... Não, mas isso é um incentivo cultural. É a sim. cenoura Vai na procurar, ponta da vai vara. procurar. É a cenoura na ponta da vara. Vai estudar. Vai estudar. Exatamente. Tá. Não, mas o nosso público em geral, não precisa. Pouquinho, não precisa. É pouquinho, nosso público é pequeno, mas é seleto. É o máximo. Sabe por quê? Por isso que nos dá entusiasmo de fazer as brincadeiras que nós podemos. Às vezes a gente erra a mão, exagera um pouquinho. Às vezes a gente fica aquém da linha da Trapobana. Mas além Pedrinho, os portugueses foram. Vamos pensar assim, ó. A gente podia estar roubando, né? A gente podia estar roubando, tá? Mas a gente não está roubando. A gente não ganha um tostão para vir aqui nessa beleza de clube, né? E fazer esse programa para vocês. Há quase 7 anos. Ou até, não sei. Eu acho que mais ou menos. Talvez até mais, não sei. Não sei quantos programas tem. Mas, graças a Deus, vocês são sempre os mesmos. Não cresce aqui, porque o algoritmo é malvado, ele é do mal, ele nos corta para baixo. O algoritmo é parente daquele Al Capone ou não? Deve ser, porque é altamente. Mas altamente perigoso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em outro vídeo que eu faço, eu tenho perto de 300 mil views. E engraçado, nesse aqui, é 120, 110, 160. Quando dá muito... Vai ver que o censor é mineiro, fala assim, o negócio é o seguinte, o preço da égua é 120. Então nós não passamos de 120. Não passa de 120. Tá certo. Então é gozado, é o mesmo cara que vos fala, etc. Só que lá no outro eu não falo de política. Então o algoritmo acha que esse cara é legal, deixa pra lá. Agora aqui que eu falo de política, vamos chutar as canelas do cara. Mas no outro programa você tem haters, aqui não, que o pessoal tem medo até de dar like, ainda mais de ser hater. Imagina ser hater. Então tá ótimo. Bom, já falei do petróleo. Bom, a gente tem que falar... Pedrinho, é o seguinte, é o que eu disse, o que temos para hoje? Mais merda. Então vamos, mais merda. Vamos encher de merda. É o seguinte, a amante da lista do Odebrecht, vamos dar o nome, a Glaze. A Glaze diz o seguinte, eles estão tão apavorados com a cagada do INSS, mas eles estão tão apavorados, eles estão tão doidos, que eles estão atirando para todo lado. A Glaze chega e fala assim, se sair a CPMI do INSS, vocês não vão receber o dinheiro de volta, porque vai parar tudo. Eles já estão providenciando devolver o dinheiro. Mas se vocês começarem a criar problema com CPMI, etc. o dinheiro não vai vir. Eles estão... Pedrinho, olha... Os caras estão enlouquecidos. Exatamente. Aí vem o seguinte, aí vem que a PF não vai investigar aquele sindicato que é do irmão do Carniça. Exatamente. Aquele lá está no Pix. Está no Pix. Ninguém fala. Exatamente. É gozado. Nós temos notícias assim importantíssimas. Ninguém fala. Não fala, exatamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam. Saiu uma lista, teoricamente levantada pelo Elon Musk, que tem o código, que pegou o código-fonte da eleição de 22, que tem o nome de todas as pessoas que votaram e em quem votaram. E nessa lista, eu vi, e isso não é teoria da conspiração, porque é aquela história, tudo que não cai bem para eles é teoria da conspiração, tá? Então isso não é teoria da conspiração, não. Eu vi a lista, tá? Alguém para fazer uma lista dessa teoria da conspiração, botar milhões de nomes, eu não sei quantos votaram, são 40, 50, 60 milhões de pessoas no Brasil. O Brasil tem quase 220 milhões de habitantes, mas que votaram, acho que foi 60 ou 80 milhões. Porque acima de 70 o voto não é mais obrigatório. E antes dos 16 anos também não pode votar. Não pode votar. E depois... Analfabeto pode, por isso que o número é grande. Por isso. Bom, mas daí é o seguinte... Ninguém ia fazer um documento desses com todo o nome dessa gente, quem votou, onde votou, assim, só para sacanear, né? É um trabalho louco. Isso aí foi, o cara pegou no computador, pegou o código-fonte, tá? E o Bolsonaro teria ganho no primeiro turno por 60% dos votos contra 30 e pouco do Carniça e
8 da Tebet, não me lembro o número. Isso é uma notícia, isso é uma tremenda notícia. Isso tinha que estar na capa de todos os jornais do Brasil. Por que será que não está, Pedrinho? Porque o pessoal só usa jornal para embrulhar peixe. Para embrulhar peixe. Se tanto, Não, mas não é o seguinte, e a televisão usa para embrulhar o quê? É para embrulhar o brasileiro inteiro, né? O Brasil inteiro, embrulha o brasileiro inteiro. Que nem o Drops do Cora, que era embrulhadinho um a um. Quem tem menos de 70 anos não lembra disso. Pois é. Bom, se você tem mais de 70 anos, você sobreviveu ao Drops do Cora, porque tinha uma onda que dizia que você podia se engasgar com ele e morrer, né? Exatamente. As mães tinham muito cuidado. Cuidado com esse Drops do Cora. Tá certo. Embrulhadinho um a um. É como o Mentex. O mentiroso Moro proibiu que ele usasse a marca Mentex, porque mentira é só dele. Mentex. Mentex eu conheci, isso aqui é a parte cultural do programa. Eu conheci o Mentex sem nome de Mentex. Eu chamava, quando eu tinha menos de 10 anos, chamava de chiclete de avião. Por que era chiclete de avião? Porque eu voava bastante naqueles DC-3 de uma cidade lá do sul onde eu morava, de Iraí a Erechim, onde tinha família. O avião descia em aeroporto de terra. E o DC-3 era o burro do céu, descia em qualquer lugar. E eu era moleque, eu ia sozinho, né? Meu pai me deixava no aeroporto, eu conhecia os pilotos, etc. E eu ia de Iraí a Erechim, no avião da Varig. E as aeromoças, para fazer graça, me traziam, vinha 2 Mentex num papelzinho com o logotipo da Varig. E minha mãe não deixava eu mascar chiclete, porque dizia que se engolisse a borrachinha, amarrava as tripas. Amarrava as tripas. E esse era o Mentex de avião que você podia comer até o fim. Você podia comer até o fim. Eu adorava. Elas me davam um pacote, vinham com uma bandejinha de prata. Opa! Com um monte de Mentex, eu pegava um, né? Porque eu era educado, eu sabia que só podia pegar um. Aí ela pegava um monte e dizia, não, toma isso aqui, põe no bolso, etc. É isso aí. Varig. O Carniça acabou com a Varig. Boa, Carniça. É legal, é legal acabar com a Varig. Temos que voar de Latam. É isso aí. O símbolo da Varig, se eu não me engano, era o Ícaro, pintado do lado do avião. Sim. Então, vai ver que derreteu as asas, porque ele voou perto do sol demais. Não derreteu nada, o cara é maracutaia, filho da mãe, certo. Desgraçado. Bom, aí, aquela senhora, a ladra peruana, que foi trazida para cá, porque é amiga da Tchula. Exatamente. Ela vai buscar de avião da FAB. E deram asilo por motivos humanitários. Humanitários. Exatamente. Vai buscar de avião da... Eu vi um troço que é legal, diz assim, eu vi um troço assim, eu tenho que voltar a esse assunto, não deixa eu esquecer. Uma moça na China que tomava um trem no interior na China não, no Japão. No interior do Japão, numa cidade que não tinha ninguém, era só ela que tomava o trem. Os caras resolveram acabar com a estação de trem ali. Quando descobriram que tinha essa moça e ela usava o trem para ir para a universidade, disseram, tem um cidadão que precisou do trem, então a estação permanece para um cidadão. É isso aí. Aí eu vi, achei lindo isso, e vi um comentário de um brasileiro dizendo, é igualzinho no Brasil, aqui também. Quando a Janja precisa ir para o exterior, tem um avião da FAB, tudinho para ela ir onde ela quiser. Exatamente, tá certo. Então, voltando àquela senhora que dizem que ela que trouxe a gripe aviária para o Brasil. Nesse périplo internacional que ela fez. Pois é, né, Pedrinho? Eu não vou falar nada, foi ele que disse. Aí é o seguinte, aí essa ladra peruana que está protegida aqui no Brasil, a justiça peruana queria que mandassem informações sobre a maracutaia daquela Odebrecht, do amigo do meu pai, ligado agora ao Peru. Agora se mudou de nome, agora é Novo Honor. Novo Honor. Um Novo Honor. Aí é o seguinte, aí o Brasil resolveu que vai suspender a ajuda jurídica ao Peru, ou seja, não vai mandar informação nenhuma. Exatamente. A ladra está protegida. Ninguém tasca nela, é minha amiga, brindada, ninguém tasca. Olha só que palavra. Brindada, ela está brindada, ela está ganhando brindes. Brindes, exatamente. Bom, daí tem que voltar para aquela história, né? Da nossa primeira dama que chutou o pau da barraca lá, falou quando não devia falar, na uma cara porcaria, do né? Xixi lá. Exatamente. Bom, depois o Carniça veio falar que a mulher dele fala o que quer.
E eu vou te dizer o seguinte. Isso é verdade. É o carniço, a mulher acertou. Fala o que quer. Fala o que quer. E tem mais. Deixa falar. Esta senhora tem que ter o seu direito de falar protegido por todo cidadão que tem mais de 2 neurônios na cabeça. Exatamente. Quanto mais essa senhora falar, melhor. Olha, que Deus te proteja. Siga falando, minha senhora, siga. Quanto mais você falar, mais a gente vai gostar de você. As aves que aqui cacarejam não cacarejam como lá. Tá? Siga falando, por favor. Que ninguém interrompa, que ninguém segure a primeira dama. Quem diga a moça canta, e deixe que a Janja se levanta. Isso, é isso. Parafraseando Camões. Bom, aí eu vi um troço, seguindo naquele cardápio que a gente começou falando. Né? Merdífero. É merdífero. Eu vi uma senhora na internet falando do seguinte: parece que levantaram algo, porque sempre tem alguém que bate com a língua nos dentes. Pedrinho, como é que a gente ficou sabendo que a primeira dama, a primeira guardadora, ela falou as coisas que falou? Porque alguém da comitiva do cara bateu com a língua nos dentes. Algum ministro de extrema confiança. Ele ficou doido. Só tinha gente minha lá, como é que ficaram sabendo? Ele ficou doidão. Aí pôs a culpa no Xi Jinping. Sei lá. Exatamente. Põe a culpa na avó dele. Aí é o seguinte, Pedrinho. Então, sempre tem alguém. Diz que no jantar aquele que o Mota foi chamado, o Mota que foi eleito para botar na mesa o negócio da anistia. Foi para o jantar e falou que o Brasil vive na mais plena democracia e esses caras têm que estar presos porque é tudo terrorista. Bom, ajoelhou no milho. Ajoelhou no milho. Bom, o que aconteceu? Aí alguém que estava no jantar bateu com a língua nos dentes. Opa. Então aí é o seguinte, diz que a família do Mota, mamãe, papai e outros congêneres estavam metidos na maracutaia do INSS desde 2016. Que bom. Então, que mostraram na mesa as provas para ele e disseram: é o seguinte, negão, mais ou menos confiaram com o Cid. Se você não falar o que a gente quer, nós vamos prender sua mulher, sua filha, seu pai, sua tia. Tá todo mundo na putaria. O cachorro. O cachorro. Caramelo. O cachorro caramelo. Vamos prender tudo. Na tua família lá não vai ficar ninguém solto. O mesmo que fizeram com o Cid, fizeram com o Hugo Mota. Aí eu disse assim: você vai ficar com pena do Hugo Mota? Vai dizer: então é por isso, né? Coitado. Não! Só tem bandido. Só tem tantã. Só tem tantã. É isso. Então é o seguinte: não tem que ficar com pena, não. É o safado, é tudo safado. É tudo safado. Tá? Bom, o importante é que sempre tem alguém que bate com a língua nos dentes. Pois aquele campeão da boca de veludo não deu com a língua dos dentes lá na Europa e confessou que teve uma ajudinha do tio Sam para manipular as eleições de 22? Pois é. O cara falou, cara. O cara falou. Foi o corre-corre na geral. Não é a gente que está falando, não é teoria da conspiração, o cara falou. Bom, tem mais. Tem um vídeo na internet e eu postei ele, eu recebi e postei, com um gráfico mostrando que foram gastos para tirar o carniça da cadeia e pôr na presidência 500 milhões de dólares. São 500 milhões de dólares são 3 trilhões. Não, 3 bilhões. 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Esse dinheiro foi mandado para o STF, para os jornalistas, para a censura nas redes de televisão. Checadores de fato. Esse dinheiro começou a verter no Brasil logo após a eleição do Bolsonaro, que é para evitar que a coisa se repetisse. Destruir o homem ao longo dos 4 anos do mandato. Não deixaram fazer quase nada, encheram o saco e agora querem prender o cara. Então, mas está aparecendo tudo isso. Agora, tio Sam vai fazer o quê? Vamos deixar a coisa assim, porque, sabe, pode criar problema diplomático. Não. Sabe, eu já sei que
foram tomadas algumas providências quanto à tríplice fronteira. Porque o Trump já disse, ó, tem terrorista lá e nós vamos fazer a tríplice fronteira. Uma das tríplices, né? Das três é o Brasil. Então, a outra é a Argentina e a outra é o Paraguai. E ali é um ninho de terrorista. É um ninho. Campo de treinamento do Hamas, do Hezbollah, exatamente. etc. Então, tá na hora, o tio Sam, eu estou achando muito legal, eu estou achando legal o Trump ir para o Oriente Médio, eu estou achando legal essa negociação que ele está... Pedrinho, o cara foi negociar com a Arábia Saudita, parece que ele conseguiu captar, que já veio assim de cara na assinatura do contrato, 300 bilhões de dólares. 300 bi. Isso é mas o total, alfinetes, como diziam. Exatamente. O total é 600 bi. Exatamente. Depois ele foi para o Catar. Ele fez um negócio para a Arábia Saudita com armamentos e coisas, e parece que tem chips especiais de computadores envolvidos, etc. Bom, o que parece... Enquanto aqui nós temos o maior roubo que a humanidade já viu, o Brasil está sendo roubado como ninguém roubou nada de ninguém, nunca... Nunca antes na história desse país. Lá, o cara fechou o maior contrato da história da humanidade, 600 bilhões de dólares. E teve mais 180 bilhões no Catar, parece. Então, e o carniça não vai para lá porque o cara ia dizer, vai ser Catar. Vai ser Catar, exatamente. Então, é isso. E aqui tem... não, vamos continuar no nosso... Aqui nós estamos falando de coisa boa. Agora vamos voltar para o nosso cardápio básico. Exatamente. Cardápio básico. Merde mais merde. Merde e plus merde. Então, é o seguinte. O Boca de Bagre. O Boca de Bagre, que é dono daquele Instituto IDP. Devia ser FDP. FDP, seria melhor. O Instituto IDP. O Boca de Bagre, que é um dos ministros da Suprema, ele é dono desse instituto, ele tem... A mulher trabalha num escritório de advocacia no Rio de Janeiro. O cara só usa bermudas. Só usa bermudas e as coisas, decisões acabam como por milagre caindo na mão dele. É sorteado. Opa, deu Boca de Bagre de novo. É algoritmo, amigo. Não, é que nem aqueles caras... Você lembra dos anões da loteria? O cara que ganhou não sei quantas vezes na loteria. João Neves, o nome dele. O nome não ganhou 17 vezes. É uma coisa assim... Eu nunca ganhei nada na loteria. Exatamente. Aliás, para falar a verdade, Pedrinho, você vê como é que é a vida, né? Eu, quando era pequeno... Numa brincadeira, numa loteria, meu pai era do Rotary Club, tinha um negócio lá para as crianças e tal, eu ganhei uma boneca numa loteria. Certo. Você vê, ganhei uma boneca, nem era um carrinho, era uma boneca. Exatamente. Bom, aí, esse cara ganhou 17 vezes na loteria. Bom, voltando ao Boca de Bagre, tem uma sujeira grande na CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Aí iam afastar o presidente. Aí tinha uma maracutaia louca, etc. Iam julgar o cara, processar o cara. Caiu o caso, assim, por milagre. Caiu para decisão do Boca de Bagre. Do Boca de Bagre, tá certo. Boca de Bagre, não sei como é que fez, mas eu sei que o Boca de Bagre deu um jeito do cara ficar lá. E o Boca de Bagre, aí a IDP tem 82%, é sócia da CBF em 82%. A CBF, até onde eu sei, parece que fatura com camiseta, com essas coisas aí. Camiseta vermelha, como o uniforme 2 da seleção. Não, mas não, isso aí, Pedrinho, não pegou e não vai pegar. Mas tentaram. Importante que tentaram. Aí, tipo, ela fatura com essas quinquilharias 9 milhões ano. Milhões ou bilhões? Não, 9 milhões. Então é peanuts. É peanuts. Mas 9 milhões, 80% de 9 bilhões, dá para comprar um carrinho legal. Né? 7 milhões. Eu vi que o Neymar, aquele menino que joga super futebol, mas faz tempo que não joga, porque ele entra em campo, os caras macetam ele, e daí diz, o cara vive machucado, claro, pancada para todo lado, o cara entra no campo, ele dá um drible,
vem com a acha em cima dele. Então, é o seguinte, o cara está encostado. Como ele não tem nada para fazer, Pedrinho, ele fica na internet, que nem a gente fica. Só que a gente compra quinquilharia, porcaria, um livro de R$40, uma coisa assim. E olhe lá. Ele comprou uma Ferrari, uma SUV Ferrari, que foi entregue na casa dele na quarta-feira da semana passada. 7 milhões custa a Ferrari. Os 80%. Os 80%. Dá para comprar uma SUV Ferrari. Agora, para pagar depois o IPVA, IPTU, não, IPVA. Para pagar o IPVA, o IPVA dessa Ferrari é R$258 mil por ano. É bagatela. É uma bagatela. Os caras metem a mão em... O INSS foi 96 bilhões. Bilhões. Aí então, com B de bola. Porra, Bom, agora parece que alguém acordou e parece que a justiça, não sei quem da justiça, quem é o louco, né? Deve ser louco, esse cara é louco. Ele deu 20 dias para que a Janja explique suas viagens ao exterior. Sozinho. Eu vou te perguntar o seguinte, Pedrinho. Você que é um homem sábio, você acha que a Janja vai explicar alguma coisa? Você acha que o Carniça vai permitir isso? Deram 20 dias para ela. 20 dias para o Bolsonaro explicar por que molestou a baleia 24 horas. Exatamente. E ele molestava a baleia, né? Porra, molestava a baleia. Eu acho que passar a mão nas partes púdicas da baleia, isso é molestar a baleia, né? Exatamente. Talvez, não sei. Não. A gente pensa que talvez... A baleia não comeu Jonas? Pode ter um tarado que coma a baleia. Pode ter. Aqui nesse país tudo é possível. Tudo é possível. E aí, o hit do momento. O Freire Gomes foi lá e chutou o pau da barraca. Eu acho que ele se arrependeu das cagadas que fez. Previamente, e depois de o exército ser totalmente enxovalhado, os melancias, eu acho que ele disse, porra, vou tentar livrar um pouco minha cara. Desbaratinar um pouco. Foi lá. Exatamente. E falou que o mito não tem culpa nenhuma, não tentou coisa nenhuma. Exatamente. E aí o Supremo Ovo. O Supremo Ovo, o Imperador Ovo, ameaçou. Na minha corte, a corte é dele. A corte é dele. A corte não é uma corte de justiça. No meu tribunal, ninguém vai transformar em circo. Não vai transformar em circo. E você não vem mentir aqui, porque você já disse diferente lá. E se você disse diferente lá, ou você mentiu lá, ou você mentiu aqui. E se mentiu em qualquer lado, como todo mundo, ele manda prender. Exatamente. Ele manda prender a mãe, a família, o cachorro, o gato. Manda prender. Exatamente. Você mentiu em algum lado. Tá? E se mentiu aí lá, vai preso. Se mentiu aqui, vai preso. Defesa falaram assim, então vamos pedir os vídeos da Polícia Federal para saber se o que eu disse lá é diferente do que eu estou dizendo aqui. Os vídeos eu mostro. Não pode mostrar. Não mostro. Eu não mostro porque eu não quero. Porque o vídeo é meu. O vídeo é meu. Eu pego a bola e vou para cá. Exatamente. É isso. É como a Câmara do 8 de janeiro, que só mostraram os pedacinhos que interessavam. Com aquele ministro, chefe do GSI, dando água para os depredadores. Só isso. Bom, aí voltando à área internacional, que o programa está acabando, o Trump, nessa viagem para o Oriente Médio, ele... Tem uma coisa legal para a gente comentar, é o seguinte, ele visitou esses países todos, não visitou Israel. Tem uma estratégia nisso. É o seguinte, aí os caras dizem, o Netanyahu está chateado porque o Trump não foi, porque sempre... Não, isso aqui é friamente calculado. Ele está fazendo um negócio lá com os caras, é uma coisa. Ele talvez com isso consiga até a paz entre esses caras do lado de lá e os judeus do lado de cá. Ele talvez consiga. A jogada é inteligentíssima. Ele foi lá, ele está se acertando inclusive com o Irã, que é a base daqueles doidos lá, Houthis, que estava aquela porcaria, que estava criando um problema para o tráfego internacional de petróleo e tudo na região. Ele está se acertando com o Irã. Ele tirou as sanções que tinha sobre a Síria, porque esse cara que entrou lá é um cara que já acenou dizendo, quero ser amiguinho, quero ser seu amiguinho. Claro. Ele tirou as sanções, ele está dando um jeito que ninguém jamais deu no Oriente Médio, e eu tenho certeza que o Netanyahu sabe exatamente o que está acontecendo, e eles estão combinados. Então,
não entre nessa história de que, ele está deixando os judeus de lado. Não está, porque o maior aliado dos Estados Unidos na região é Israel. Exatamente. Então ele não deixa de lado. Está fora tudo da muito região bem arrumado. É do Brasil, que é o único que garante a comida para 1/3 da humanidade. Só isso. Exatamente. Então, olha, eu até vi, porque hoje você tem que ter um cuidado louco. Claro. Tem um ditado que diz que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Hoje mais do que nunca. Eu cheguei a ver um vídeo que um príncipe saudita falando mal da visita do Trump, dizendo que ele só veio ali para ganhar dinheiro, etc, etc. Inteligência artificial. Os caras estão saltitando de alegria com esse negócio que eles estão fazendo com os Estados Unidos. Eles estão alegríssimos. A coisa, talvez o Trump consiga levar paz para a região. Acredite no que eu estou falando, tá? É isso. Seria tudo para hoje, né, Pedrinho? Hoje... Bom, tem mais merda, mas deixa para outro programa. Senão acaba o nosso estoque. Isso é Merdobras. Não acaba. Isso é Merdobras, for privatizado. Não. Aí nós vamos ter que comprar merda dos campeões nacionais. Não, é o seguinte, Pedrinho. Não faltará nunca para esse programa. Não faltará, tenho certeza. Quando eu chegar à minha casa hoje, já tem um bombando. Eu vou abrir o computador e vou saber coisas. É cada momento um flash. É uma porcaria. Exatamente. Olha, é o seguinte, vou pedir para vocês. Estão sacaneando a gente de novo. Estão botando a gente no shadow banning. Então, eu peço a vocês que cliquem, compartilhem. Na medida do possível, façam algum comentário, porque quando vocês fazem algum comentário, o idiota do algoritmo, ele entende que é relevante. E aí mais gente vê. Não por nós, a gente não ganha nada com isso, só pelo seguinte, para que a gente possa alcançar mais gente que está sendo enganada pela Rede Globo, pelos jornais e tudo, para que a gente possa chegar aqui e dizer a verdade e mais gente ouvir. Então, ajuda a gente. Exatamente. Ajuda a gente a ajudar vocês, a ajudar o Brasil. Estão nos roubando há muito tempo. Estão passando a mão no nosso traseiro há muito tempo. Vou terminar a conversinha assim. Joãozinho matou o pai e mãe só para mostrar pretensão. Depois pedia chorando... só para mostrar saliência. Depois pedia chorando para um pobre órfão clemência. Pois é. Exatamente. E mais que isso, o Joãozinho também teria matado para ir no baile dos órfãos, né? Então é isso. Bom, gente, tá bom. Obrigado, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Sigam com a gente, vocês não perdem nada. A gente também, na medida do possível, quer não perder tempo, quer que vocês nos assistam. Um beijo, Tchau, compartilhem.